Olá, irmãos. Nós estamos dando início à nossa série de mensagens essas que serão postadas para vocês, para que vocês possam meditar na palavra nesses dias turbulentos, dias difíceis, dias em que nós estamos todos enclausurados em casa e podemos entender um pouco da verdade da palavra de Deus, estudarmos, meditarmos. O texto que tenho para compartilhar com vocês, acredito que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Atos capítulo 5, verso 42, diz: "E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo." Esse é o grande privilégio que nós podemos dizer que estamos tendo nesses dias. Por que digo isso? Porque a igreja, quando ela iniciou, vamos dizer assim, pequena com Jesus. Jesus reuniu seus discípulos de casa em casa, na sua própria casa. Em João capítulo 2 nós podemos perceber isso, capítulo 1 também. Depois disso nós percebemos que essa multidão de discípulos cresceu e Jesus se reunia nas casas com os apóstolos. Ele esteve na casa de Zaqueu, ele esteve na casa de Lázaro, ele esteve na casa de Pedro, ele esteve na casa de muitas pessoas, pregando, ensinando, curando, evangelizando, levando o evangelho do reino. A Bíblia diz que ele ia em cada casa e pregava o evangelho. A igreja, com o passar do tempo, foi crescendo em Cristo Jesus, nos dias de Jesus, enquanto andava com Jesus. E esses discípulos, eles estavam sempre se reunindo nos lares. Veio então a morte do Senhor, esse tempo foi colocado de lado, a igreja se enclausurou num determinado lugar, ficou esperando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, houve uma pregação pelo apóstolo Pedro, como nós observamos no livro de Atos, no capítulo 2. Logo de início, a igreja neotestamentária, do livro de Atos, após a ressurreição de Cristo, teve 3.000 pessoas. E podemos dizer assim, essa igreja não tinha como se reunir em uma casa, e nem tinha como se reunir em um prédio também. Os templos são importantes, sempre foram importantes, e acredito que vão continuar sendo importantes. Quando eu digo que uma coisa boa nós estamos tirando, é o fato de nós podermos estar juntos com os nossos familiares em casa. A casa é um lugar de adoração, o lar de cada crente é um lugar de consagração, o lar de cada crente é um lugar de adoração, o lar de cada crente é um lugar onde, como diz o texto aqui, de ensinar sobre Jesus, de gerarmos relacionamentos entre um pai e um filho, um marido e a esposa, entre um avô e um neto, relacionamentos estes que muitas vezes foram quebrados porque achávamos que não tínhamos tempo, quebrados porque estávamos ocupados demais, porque estávamos preocupados demais, porque tínhamos muitos afazeres. E nesses dias, nós até não temos mais desculpa para dizer assim, não tenho com que me preocupar. É interessante o quanto muitos podem até perder esta oportunidade, porque ao invés de estarem tirando um pouco de tempo, ou um pouco do seu tempo, ou usando este tempo disponível agora, que estão em suas próprias casas, sem poder sair, ou sem poder sair muito, para estar com a sua família, tendo um devocional, para estar com a sua família, abraçando, beijando, cuidando dos seus, muitos vão se perder na televisão, na internet. Nada contra ter a televisão e a internet, nós estamos utilizando essa ferramenta agora. A questão é que muitos vão se ocupar tanto que vão esquecer que estão presos em casa, ou que estão em casa, mas presos no seu próprio mundo, fazendo o seu próprio mundo, não tendo relacionamentos ainda com as pessoas. Nós precisamos entender que temos que saber aproveitar esse tempo. É interessante que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, quando ele diz que nós temos que aprender a remir o tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus. E os dias nunca foram tão maus. E remir o tempo é se apropriar dele. Remir o tempo é saber utilizar esse tempo. Remir o tempo é saber utilizar esse tempo de forma inteligente, sábia. E aqui está dizendo que em casa, ou em nossas casas, é o lugar em que nós precisamos fazer como aquela igreja que não cessava, não parava, constantemente ensinavam, falavam um ao outro, conversavam sobre Jesus. Nós precisamos desse tempo, nós precisamos deste momento.
Nós precisamos do tempo de oração, nós precisamos nos dar a oração, orar como família. Já não podemos mais cumprimentar uns aos outros como o corpo de Cristo, como igreja, no sentido de irmos até o templo e ali darmos as mãos. Nós podemos dar as mãos em casa com aqueles que estão em casa. Podemos estar com eles. Podemos fazer esse momento um momento muito precioso. Não podemos perder esta preciosidade, esta oportunidade. Tempos maus, tempos difíceis, mas também um tempo para reflexão, para pensar o quanto nós jogamos fora do todo o tempo que nós tivemos, o quanto nós jogamos fora do tempo que nós temos, o quanto nós temos desperdiçado o que Deus tem nos dado, o tempo que já vai, que já foi e que não temos mais como fazer voltar, não temos mais como fazer ele estar de novo no nosso controle. Mas agora nós não podemos dizer que não temos tempo. Precisamos ensinar, precisamos pregar. Nós temos muitos filhos, netos, esposas, maridos, genros, noras. Habitamos juntos, às vezes, a mesma casa. E muitas vezes não somos, nem todos são crentes. Apenas eu, apenas talvez a esposa, talvez o marido. Nem todos são. Por que não pregar? Por que não falar do Evangelho? Fale do Evangelho. Sua criança é tão pequena, mas ela precisa ouvir as histórias bíblicas. Eu me lembro de como Deus foi bom para conosco quando minha esposa gastava tempo ensinando as histórias com as minhas filhas, ainda pequenas. Nós tivemos o privilégio de ambas receberem a Jesus como Salvador dentro de casa. Isso foi muito precioso, foi muito importante. Dentro da família, o devocional do lar, onde o pai pegava sua esposa, seus filhos, reunia, liam as Bíblias, cantavam juntos, oravam. Ficamos agora presos, muitas vezes, nesta correria do dia a dia. Eu digo a você, então, valorize esse tempo. Todos os dias, no templo. O templo hoje já não é mais o templo físico, não é possível estarmos ali. O templo que nos reunimos agora é aqui, né? O que sempre foi templo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nos prédios. Eles são importantes, mas Deus habita no nosso coração. Deus habita no nosso coração. Deus habita em cada crente, em cada um que recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos valorizar então esse tempo para a oração, para o louvor, para a adoração, para o clamor. Mas uma coisa também importante, que isso não seja apenas como que um tempo passageiro em que nós vamos fazer e esquecer, que fique gravado em nossas vidas, em nossas mentes, em nosso coração, o desejo de fazer isso continuar, isso prosperar, isso prosseguir de fato em nossas vidas, em que nós não vamos nos esquecer que o nosso lar, de fato, também é lugar de adoração, que a nossa casa também é lugar de consagração, que a nossa sala é um lugar de oração, que o quarto de guerra, como os muitos falam, também é o nosso quarto, não apenas um cantinho ali na casa, aonde se espiritualiza, mas de fato o nosso lar, a comunhão com a família. Precisamos entender que a igreja crescia porque ela crescia nas casas. Cada crente vivendo de forma saudável no seu lar acabava conquistando outras pessoas. Outras pessoas que ouviam sobre a graça de Deus naquela vida, entendiam aquela graça, compreendiam e eram salvos por essa mesma graça. No livro de Atos, ainda, no capítulo 2, assim que a igreja iniciou ali através da pregação do apóstolo Pedro, diz aqui que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, diz aqui o texto, perseveravam unânimes no templo, no pátio do templo, na área externa do templo, partindo o pão também de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. As casas eram utilizadas para esse tempo de adoração, para esse tempo de comunhão, de estarem juntos. Agora, em que a igreja, na verdade, cada família tem que se enclausurar, até visitar outra família, hoje não é tão aconselhável.
mas é possível você entender que igreja é a sua família. Nós precisamos resgatar aquela atitude de Jó, de ser o sacerdote do lar, entendendo que todos nós somos sacerdotes, cada crente, e que isso acaba pesando muito sobre o marido, que é o cabeça da esposa, o cabeça da família, do lar, essa responsabilidade. Nós precisamos resgatar os valores das esposas que são submissas, que buscam ao Senhor e que olham para os seus maridos pelo valor que eles têm em Cristo Jesus e que sabem que estão servindo ao Senhor juntos e que são um só corpo. Precisamos resgatar os filhos obedientes que estarão debaixo da autoridade dos seus pais, que os obedecerão no Senhor, que servirão ao Senhor no lar e que farão de tudo para que a família permaneça unida, que a família permaneça junta, que a família permaneça compacta nesses propósitos de servir ao Senhor. Meus irmãos, não podemos perder essa oportunidade, esse privilégio. Os dias são maus, como diz Efésios, mas a verdade é que se nós comprarmos essa ideia, comprarmos esse tempo, entendermos a nossa responsabilidade de sendo igreja em casa, de ser igreja em casa, de valorizar a nossa comunhão com Deus, de valorizar a nossa comunhão com Deus através da vida familiar, com a esposa, com os filhos, com o Senhor. Que possamos assim fazer e glorificarmos a Deus. Que Deus te abençoe e que tenhamos um excelente dia e que os dias que virão possamos então compreender aquilo que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós. Voltamos outro dia com mais um vídeo. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus.